O que faz de uma pessoa um bom líder? A liderança é algo que nasce conosco ou pode ser aprendida? Há alguns anos, o sistema FAEP Senar Paraná vem investindo na formação de novos líderes no campo. Recentemente, o Programa de Liderança Rural entrou na sua segunda fase, trazendo resultados expressivos tanto dentro quanto fora da porteira. Esse é o tema da revista Boletim Informativo número 1569, que circula agora no final de agosto, e também é o tema desse episódio do podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pelo gestor do Departamento Sindical do Sistema FAEP Senar Paraná, o João Lázaro. Bem-vindo, João. Opa, tudo bem, André, Claudinei, que nos acompanham. E também temos aqui hoje o consultor do Sistema FAEP Senar Paraná, o Claudinei Alves. Bem-vindo, Claudinei. Obrigado, André. Prazer estar aqui com o João, nosso gestor do Departamento Sindical. Bom, gente, na última segunda-feira, agora, dia 22 de agosto, teve início em Curitiba a segunda fase do Programa de Liderança Rural, que vem sendo encampado aí pelo Sistema FAEP Senar Paraná, em parceria com o Sebrae, para justamente formar uma nova safra de líderes no campo, que é algo que tem se mostrado aí muito necessário para que o agronegócio consiga conquistar aí o que lhe é de direito, que ele possa assumir o espaço aí do tamanho da sua produção, da sua vocação aí para o desenvolvimento. Claudinei, eu queria saber de você o seguinte: esse evento que foi realizado aqui em Curitiba, ele é a continuidade do Programa de Sustentabilidade Sindical, que começou quando exatamente? André, o Programa de Sustentabilidade Sindical é uma iniciativa do Sistema FAEP Senar Paraná. Teve início em 2018, com um grande diagnóstico em todo o Paraná, entendendo como é que estava a realidade da representatividade sindical. E a partir de então se estabeleceu um programa com vistas a fortalecer a representatividade do produtor. E o fortalecimento da representatividade vem sendo desenvolvido por uma série de ações que a gente vai conversar aqui, e que uma delas é essa que você mencionou há pouco, o desenvolvimento de líderes na sua fase 2. Então sim, respondendo à tua pergunta, ele é um desencadeamento de um programa que nasceu lá em 2018. Então é algo já de um bom tempo e bem estruturado. E as pessoas que participaram nessa segunda-feira do lançamento da segunda fase, elas necessariamente já participaram da primeira fase ou não? Isso mesmo, André. Em 2018, 2019, foi desenvolvido numa parceria com o Sebrae Paraná um programa chamado Liderança Rural. E esse programa ele se constitui em um curso de 24 horas, que é desenvolvido em 2 módulos, o primeiro módulo com 2 dias de duração, 16 horas, e o segundo com 8 horas, onde são abordados temas relacionados ao autoconhecimento da pessoa, o relacionamento interpessoal, também se trabalha muito o aspecto da comunicação e também essa expectativa da postura do líder frente a uma instituição que o representa. Então essa que nós chamamos de a fase 1 do programa, que é esse curso de 24 horas. E agora a gente entra numa fase 2, que é algo um pouco mais aprofundado, um pouco mais amplo, mais contextualizado dentro da estrutura de representatividade. E me conta uma coisa, Claudinei, uma coisa que talvez o nosso ouvinte também esteja se perguntando. Liderança é algo que pode ser ensinado ou o camarada nasce com isso, é uma coisa inata? Essa é sempre uma grande discussão, André. Existe muito mito sobre isso, né? Sobre a liderança, ela é nata, quem é líder já nasceu líder, né? E por que é mito, né? Porque tem as duas coisas. O que a gente vê na prática é assim como em qualquer habilidade ou qualquer competência, algumas pessoas nascem com uma vocação. Ou seja, significa que ela não precisa estudar muito e nem fazer muito esforço para desempenhar aquela função. Mas isso dá para a gente dizer que é a exceção, não é a regra. A grande maioria das pessoas precisa estudar, precisa se preparar para desempenhar qualquer função. Não é diferente com a liderança.
A liderança é uma habilidade que se diz a habilidade, né, a competência de influenciar outras pessoas para agirem em torno de um objetivo comum. E para isso, existem técnicas, existem conhecimentos que contribuem para que a pessoa se aproprie disso e consiga exercer essa capacidade de influenciar. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, a liderança sim pode ser desenvolvida, ainda que algumas pessoas nasçam com essa habilidade, essa competência um tanto mais desenvolvida. João, e por que é tão importante a gente trabalhar a liderança no campo, no meio rural? Olha, André, Claudinei também está aqui. A gente sabe e reconhece o trabalho forte do agro como um todo, a sua participação na economia, tanto nos municípios como a nível de estado e Brasil. Porém, a gente ainda carece de um setor forte politicamente. E quando a gente fala politicamente, não é aquela política de classe, mas é assim a política partidária, mas sim a política de classe, entendeu, André? Então, a questão da liderança no campo é importante para a gente trabalhar essa união dos produtores rurais e encontrar dentro do sindicato rural, que é aquele que representa o produtor rural, a sua essência. Então é como se fosse assim, produtor, se aproxime do sindicato rural, vamos juntos com outros produtores buscar essa representatividade e ter esse elo mais forte já desde a base, nos municípios, depois nos estados, com as federações e a nível de Brasil com a CNA. Vocês dois, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vocês acham que é correto a gente imaginar que quanto mais distante o indivíduo está da instância de tomada de decisão, vamos dizer assim, no interior do estado, a pessoa está mais distante da capital, do governo do estado e do governo federal? Vocês acham que o fato de estar no interior é um desafio a mais para você criar uma liderança atuante? Bom, na minha visão, André, eu acho que sim, mas não é um fator limitante. Entende? Então, por isso que a gente trabalha como sistema. É por isso que a gente tem lá em Brasília a CNA cuidando do produtor, defendendo o produtor a nível nacional. Aqui no Paraná a gente tem a FAEP e nos municípios a gente tem o sindicato. Justamente isso, né? A gente buscar trabalhar como sistema. Então é importante ele fazer a parte dele lá. O que é fazer a parte dele lá? Ele se juntar com os outros produtores rurais e buscar defender os benefícios, né, do agro, do produtor, da família rural ali. E aí, quando ele sentir alguma dificuldade e tiver alguma coisa que foge do alcance dele, como, por exemplo, alguma coisa a nível estadual ou regional, aí sim ele trazer essa demanda, essas percepções aqui para nós na FAEP, por exemplo, para a gente atuar, né, sempre em prol do produtor. Então, eu vejo que isso é um trabalho de elo, né? Ele olhando lá, nós olhando aqui e lá em Brasília também. E em junho, a gente teve uma série de eventos no interior do estado, né, que chamava Liderança Rural Cultivando Conexões, que foi um grande sucesso, né, de público, o conteúdo foi muito elogiado aí pelos participantes. E esses eventos fizeram parte desse programa, né, de liderança. Eu gostaria de saber qual foi o saldo desse trabalho. Foram cultivadas as conexões pretendidas? André, pegando essa deixa da sua provocação anterior, do distanciamento, né, da distância do centro de poder, do centro de decisões, e concordando com a fala do João, de que quanto mais distante, sim, talvez o empecilho seja maior, mas eu diria que tem um outro distanciamento que ele não é geográfico, ele não é físico, que é o distanciamento de conhecimento e de percepção do que é a participação política do cidadão. Nós não tivemos na nossa formação escolar, muito menos na família e na igreja, que são as instituições que mais nos influenciam de maneira geral, orientação sobre cidadania e postura política. E por conta disso, a gente também não tem uma clareza de qual é o posicionamento do cidadão em relação a esse tema. E por vezes a gente chega à conclusão de que a nossa atribuição enquanto cidadão é de, a cada 4 anos, escolher um governante para nos representar. E isso, obviamente, é uma parte muito pequena da nossa responsabilidade enquanto cidadão em relação ao tema política. E, de fato, esse distanciamento, que é o que eu chamo de distanciamento conceitual, né, muito mais na linha do entendimento, da aproximação,
ele se faz presente na sociedade como um todo e não é diferente no meio rural, né? Então, o que nós preconizamos a partir do programa de sustentabilidade é que a instituição sindicato, Federação da Agricultura e CNA, que representa legalmente o produtor rural no âmbito político, esteja mais próxima do produtor. E aí quando você pergunta a respeito dos eventos, né, dos encontros de liderança que aconteceram em nível regional, eles sim fizeram esse papel de aproximar os produtores, os líderes lá nas comunidades. Foram 10 eventos, nós fomos às 10 regiões principais do estado do Paraná, realizando eventos para levar esta mensagem, que é a mensagem da representação, de que é preciso que o produtor compreenda a necessidade de ter alguém legitimamente representando. E quando eu digo legitimamente, é que a nossa instituição, sistema sindical, ela é composta, na sua essência, os diretores representantes eleitos são todos produtores rurais. Então, esta representação é legítima, porque se o produtor está representando os demais, ele entende a dor, entende os problemas. E estes eventos realizados no interior, eles sim serviram para esta conexão acontecer de fato, né? Esse cultivar conexão, como foi a proposta do evento, no sentido de que ficaram aí vários laços em que as pessoas se encontram, se reencontram. Mesmo nesse programa de liderança que começou agora a fase 2, nós temos vários participantes que estiveram também nesses programas realizados aí em nível regional. E já que a gente lembrou desse programa aí da fase 2, eu queria botar um áudio aqui rapidamente aí para o ouvinte ter uma noção da amplitude dessa iniciativa. Nessa semana, para participar, para conhecer essa iniciativa do Sistema FAEP Senar Paraná, o diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Bruno Luque, esteve aqui em Curitiba, conheceu essa iniciativa e mandou o seguinte recado para nós. Ouçam só. Bruno, eu gostaria que você mandasse um recado para os ouvintes do nosso podcast falando da importância dessa iniciativa do curso de liderança. Bom, primeiro que a FAEP está de parabéns, né, de trabalhar esse tema da liderança. A gente acompanha o agro já há algum tempo e vê realmente a dificuldade que nós temos de alguns líderes que não estão comprometidos com o resultado dos seus liderados. Então acho que essa mensagem que já foi passada no primeiro curso e agora no segundo está sendo reforçada, de realmente os nossos líderes buscar serem comprometidos com o resultado, né? Tirar aí as vaidades, tirar todas aquelas amarras que prejudicam, né, um bom funcionamento do cargo da liderança. E eu acho que isso o curso da FAEP, que pelo menos o que eu tive acesso, está conseguindo fazer com maestria. Então é parabenizar a FAEP e a todos os participantes que estão buscando se aperfeiçoar nesse curso. E acho que o que o Bruno fala vai um pouco ao encontro do que você falou, né, Claudinei? Do representante ser legítimo, ele ser um produtor, ele fazer parte daquele meio, né? Ele está de fato inserido naquela luta que ele está encampando. Né? Perfeito, André. Ele sendo produtor rural, ele compreende as necessidades, as dificuldades e os interesses. Então ele pode falar com conhecimento de causa quando ele vai representar, né? E nessa fala do Bruno fica muito claro isso de que, e ele faz essa provocação na fala dele, de que há muitas instituições, muitas organizações que se dizem representar uma classe, uma determinada categoria, mas no final do dia o que você vai perceber é que aquela instituição que está sendo presidida, conduzida por alguém, é que serve o interesse do indivíduo. Então eu não estou falando aqui de nada tão absurdo, é só a gente olhar um pouquinho mais de perto o que acontece em inúmeras instituições que existem por aí. Então essa fala do Bruno ela é muito pertinente no sentido de que nós precisamos de líderes que exerçam esse papel de legitimamente representar e estejam preocupados com os resultados dos seus representados. E isso não é fácil de fazer. Por isso a iniciativa de nós trabalharmos o desenvolvimento e o preparo das lideranças que vão representar todos os produtores paranaenses, não só nos sindicatos, né? Mas também nas cooperativas, nas outras associações. Enfim, esse trabalho que o sistema FAEP Senar no Paraná está desenvolvendo é um trabalho que ele contribui para o desenvolvimento da sociedade como um todo e não só do setor rural.
E, João, você que está em contato direto com os sindicatos rurais aí das diversas regiões do estado, você consegue notar uma diferença numa região que realmente tem lideranças fortes, atuantes, e outra região que, de repente, precisa de líderes mais atuantes? A gente consegue ver isso na prática? Com certeza. Total diferença, viu, André? É nítido quando a gente vai em algum município, em algum sindicato rural, e ali se encontra uma diretoria ativa, com um corpo de funcionários que vestem realmente a camisa. Então isso traz resultados não só ali no ambiente do agro daquela localidade, quanto também na representatividade, na mobilização de cursos do Senar, na oferta de conhecimento através de palestra, dos próprios ações do programa de sustentabilidade sindical. Então a gente vê isso nitidamente, viu, André? E uma coisa que eu fico me perguntando, já dá para a gente ter algum resultado dessa iniciativa? E outra coisa, como avaliar essa iniciativa, né? Como a gente avalia se um líder foi formado, se um líder descobriu sua vocação através do curso? Me parece uma coisa meio subjetiva, embora muito necessária, né? Dá para perceber, viu, André, da seguinte forma. O primeiro delas é a transformação nos próprios sindicatos rurais, né? No que se diz respeito a trazer pessoas novas. E quando eu estou dizendo aqui pessoas novas, não é novas de idade. Não são jovens. Novas assim dentro desse contexto da representatividade, dentro do sistema FAEP, né? Então eles vêm, eles fazem o treinamento, eles descobrem a importância dessa questão da união dos produtores e aí começam a participar. E aí eles começam a trazer novas ideias, começam a colocar a mão na massa, e a gente tem ótimos cases aí de sindicatos que se transformaram a partir do programa de liderança rural e das outras ações do programa de sustentabilidade. E aí vale, viu, André, abrir também aqui um ponto importantíssimo, o Claudinei também está conduzindo com a gente aqui nesse trabalho, que é a participação da mulher dentro desse cenário. Né? Não só do agro, mas também das ações do nosso programa de liderança rural, do nosso programa de sustentabilidade sindical. Elas estão participando, elas estão encarando de uma forma diferente e está sendo muito positiva. Trazer esse olhar, trazer essa participação, nunca no sentido de tomar conta de outra pessoa, mas no sentido de somar. Né? A gente também teve lá naqueles encontros regionais que você comentou há pouco, numa das palestras, o Salamacha, né, ele diz aquela frase, né, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E a gente diz que não. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E por trás de uma grande mulher existe um grande homem. Né? Então, assim, a gente está trabalhando no contexto da família rural. Entende? Então, a participação delas através da comissão de mulheres, através desses movimentos, tem sido muito positivo também, viu, André? Pois é, isso me chamou muito a atenção, não só nos eventos regionais, né, que foram realizados em junho, mas no Paraná inteiro a gente vê surgindo aí cada vez mais comissões municipais, né, de mulheres juntos ao sindicato. Isso eu posso entender isso como também um efeito desse programa? Está chegando até elas? Esse é um dos movimentos, né, que vem acontecendo dentro dessa proposta do programa de sustentabilidade, em que, inteligentemente, a diretoria do Sistema FAEP Senar Paraná percebeu essa oportunidade de abrir espaço dentro da estrutura e apoiar iniciativas das mulheres. Porque as mulheres no meio rural, e assim como em todo o contexto da sociedade, sempre foram muito ativas e muito importantes em todo o processo da sociedade como um todo. Não é diferente na propriedade rural, elas sempre foram muito ativas. O que a gente nunca percebeu foi protagonismo, porque elas sempre exerceram um papel que ficava muito no apoio, no suporte, e quem aparecia no momento da tomada de decisão, no momento de expor algo publicamente era o homem, né? E isso é um aspecto cultural. Isso não quer dizer que a mulher era menos competente que o homem ou vice-versa. É um aspecto extremamente cultural que a gente vai buscar isso nas raízes da formação da sociedade, né? E a gente vai remontar muito tempo no passado. Mas nós estamos vendo um movimento crescente, rápido, de transformação. E que isso é muito saudável, diga-se de passagem, para a sociedade como um todo, e em especial para o nosso movimento, que é o movimento do Sistema Sindical Rural do Paraná,
que representa a família do produtor, como disse o João, que produz alimentos para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. E o legal, viu, André? Fazendo um parênteses, ontem, na aula inaugural, né, desse programa de liderança fase 2, mais de 60% eram mulheres. Olha aí. Então, realmente, está aí um resultado prático, né, da participação delas no agro. Sabe o que me chamou a atenção? Quando a gente via essas palestras voltadas para o público feminino, para essas mulheres das comissões, eu achava muito forte o poder do exemplo, o poder de uma mulher que chega lá e fala, olha, eu tive que assumir a propriedade, me virei, consegui, fui em frente, e eu via que isso sensibilizava muito o público. Claudinei, de uma maneira geral, o poder do exemplo tem esse efeito transformador aí quando a gente fala de liderança? André, é muito oportuno essa tua provocação. E aproveitando a deixa, ontem na abertura do programa Liderança Fase 2, nós tivemos a participação do Bruno, da CNA, e tivemos também a Cristiane, que veio fazer uma palestra, contar um pouco da realidade do lado feminino, e ela usou exatamente deste recurso, de contar a história de vida dela, de superação de obstáculos, e que a fez trilhar um caminho que foi um caminho de conquistas, de conseguir vencer desafios que foram se colocando à frente dela e que hoje ela se considera uma pessoa realizada, ainda que também perceba muito por conquistar. E ela fez uma fala que não recorreu a teorias da motivação, teorias da liderança, né, que a gente encontra nos livros, mas sim buscando, na essência, a história de vida dela. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, os exemplos, eles têm essa capacidade realmente de engajar, de mostrar e de sensibilizar, muito mais do que as teorias que são estudadas e desenvolvidas em universidades. E a gente ouvindo um pouco sobre esse programa, sobre os cursos, né, de liderança, a gente sempre imagina um público novo, um público recebendo essas informações, cultivando essa vocação dentro deles, né? Mas essa proposta, ela também serve para os antigos líderes, os líderes que já estão, vamos dizer assim, na posição de liderança. Eles também precisam, de repente, passar por uma reciclagem, por um processo aí de aperfeiçoamento? Você veja, André, é muito salutar você trazer isso, porque a proposta é desenvolvimento de líder. E a proposta de desenvolvimento, ela parte da premissa de que não importa em que estágio você está, não importa o quanto você já caminhou, mas há sempre a possibilidade de você avançar e de aprimorar. Então, sim, há pessoas que já estão nesse papel, né, de representar, de atuar em nome de outros há muito tempo. Mas isso não quer dizer que eles não têm nada a aprender, muito pelo contrário. Nós vivemos numa sociedade que evolui rapidamente e nos últimos tempos de uma forma muito mais acelerada. Isso requer que as pessoas que estejam exercendo esse papel de representação, de liderança, também acompanhem essas mudanças. Então não tem idade para aprender. E dentro do programa, inclusive, a gente está vendo isso, né, João? Nós tivemos a oportunidade de receber pessoas ali bastante jovens, mas pessoas com muita experiência, com uma idade já bem madura e com uma abertura muito grande para aprender. E isso mostra realmente assim o quanto a gente está vendo aí essa diversidade como positiva no sentido de transformar realmente a nossa sociedade. É que fica aquela imagem, André, que você está trabalhando o desenvolvimento de líderes em determinado município, né? E aí você quer que aquela turma de liderança tome o lugar da atual, que está à frente de uma instituição, por exemplo. Mas pelo contrário, a gente quer que eles adquiram conhecimento para somar, né? E aí trabalharem a questão ali do agro, dos produtores rurais na sua defesa de forma mais forte. A liderança que a gente quer através do nosso programa não é uma liderança de cargos. A gente quer uma liderança transformadora na sociedade, na sua família, dentro da sua propriedade rural, né? Enfim, nas instituições. Essa que é a liderança, né? Não é a liderança de ser o presidente do sindicato rural, o presidente da cooperativa tal, entende? Então esse que é o nosso objetivo. Até porque, né, André, aproveitando o gancho do João aqui, quando a gente vai estudar as teorias de liderança, você chega às boas teorias, né? Aquelas que são as teorias raiz, de que o líder não precisa de cargo.
E na prática, você vê muitas vezes nas organizações que quem tem o cargo nem sempre exerce a liderança. A liderança, ela muitas vezes é exercida por alguém que não tem nenhum cargo expressivo na gestão, mas é quem tem a capacidade de influenciar. E muitas vezes na prática você vê o líder dando uma ordem, aquele que está no cargo, e muitas vezes as pessoas indo perguntar para aquelas pessoas que não têm cargo, mas que elas confiam se é aquilo mesmo, se está certo, o que elas acham. E dependendo do direcionamento dessa pessoa, é o que vai acontecer na prática. Então isso coloca realmente um cimento para a gente de que a essência da liderança ela não depende de cargo, mas sim ela está baseada em coisas muito mais valorosas, que são o caráter da pessoa, a honestidade, a sua capacidade de ser fiel à sua convicção e ser fiel às pessoas que confiam em si também. Então isso vai construindo um arcabouço de atributos que conferem a uma pessoa exercer liderança ou não. Ocupar cargos é uma mera consequência de quem se destaca no grupo quando tem oportunidade. Mas a pessoa pode exercer liderança sem ocupar cargo nenhum. E aí a gente tem vários exemplos. Os principais deles, podemos recorrer aí a Jesus Cristo, que não tinha nenhum cargo e exerceu uma liderança e exerce até hoje no mundo. Mahatma Gandhi foi um outro exemplo e tantos outros, né? E, gente, qual que é o futuro dessa iniciativa? Começamos a segunda fase agora, essa semana, né? Segunda-feira. O que vem pela frente? André, vem algumas ações pela frente. O próprio curso de liderança, né, o programa de liderança fase 2, ele dá continuidade agora nas suas bases. Então vai ocorrer nos 5 primeiros municípios, que é Guarapuava, Cascavel, Ortigueira, Nova Londrina e Maringá. Então teve a aula inaugural em Curitiba e agora o programa segue lá em cada município desses. E outras ações estão por vir ainda. A gente agora entra em outubro num programa de capacitação para diretores e colaboradores dos sindicatos rurais. Primeiro foco agora, colaboradores. Em dezembro a gente tem também um encontro estadual, né, Claudinei? Que a gente vai fazer um grande encontro a nível de estado. Paralelo a isso, seguem as ações do programa de liderança fase 1. Né? A gente está falando aqui do fase 2, mas o fase 1 ele continua. E o apoio em relação ao trabalho das comissões de mulheres. Enfim, então ações é o que não faltam agora nesse momento. E o nosso ouvinte que gostou desse tema, acha que tem vocação para ser um líder e precisa de mais conhecimento, como que ele pode buscar esse programa, buscar o curso? Venha com a gente. Primeiro passo, procure o seu sindicato rural, vai lá, conversa com eles, dá o nome, enfim, começa a se aproximar, até para ele ter um contato com a instituição que representa ele, entende? Então, essa é a primeira forma da gente construir esse laço com o produtor, com a produtora rural. Bom, é isso aí então, gente. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Eu quero agradecer muito a presença do Claudinei, a presença do João. Voltem sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular que você baixa gratuitamente e vai ter aí na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agronegócio paranaense. É isso, muito obrigado e até a próxima!